Eu sou a Kátia Juliana do Caju Think Lab e esta é a aula O que é Design Thinking e como usar suas ferramentas. Para essa aula eu preciso muito que você tenha escuta ativa. E o que é a escuta ativa? A escuta concentrada, a escuta consciente, a escuta que faz você aprender. Então, se você tiver qualquer compromisso para daqui a pouco, por favor, para essa aula e assiste em outro momento. Apesar que essa aula também é de acesso limitado, né? Por pouco tempo que eu vou deixar ela no ar. Então, pega um lugar mais reservado, um momento que você não tiver compromisso e assiste com calma, porque é muito conteúdo para uma aula tão rápida, tá bom? E eu quero que você preste atenção um pouquinho nessa imagem. O que ela te diz, né? Ela me diz que o cachorrinho está vivendo o momento de agora. No parque, na floresta, não sei, vendo o sol e as árvores, junto do seu melhor amigo, o ser humano. Mas o ser humano está vivendo na cabeça dele milhões de problemas. O grande problema de ele não estar vivendo o momento de agora é que ele está perdendo a oportunidade de viver com seu cãozinho um momento muito especial do dia, que é o dia que ele tem para brincar, o horário que ele tem para brincar com seu cãozinho. E o que isso dificulta? É não aproveitar o momento de agora, é não viver o agora, né? Não adianta a sua cabeça estar num lugar, seu corpo está em outro. E é por isso que eu peço para você atenção plena. Eu preciso que a sua mente e o seu corpo estejam no mesmo lugar para que a gente possa se comunicar. Por causa desse objetinho aqui, a gente está com o corpo num lugar e a cabeça em 50 mil outros. Então a gente não consegue aproveitar nem aqui e nem onde as outras pessoas que a gente quer conversar estão. Então, para a gente começar uma aula tranquila, atenção plena. Cabeça e o corpo no mesmo lugar. E o mundo mudou. Quem assistiu a aula anterior, eu também falei um pouquinho disso. Eu vou repetir algumas coisas da aula anterior para dar prosseguimento a esta aula, tá bom? E o mundo muda desde que o mundo é mundo. Parece um trava-língua, né? Mas não é. O mundo está mudando o tempo todo, assim como nós, seres humanos. A pandemia ajudou nessa mudança? Ajudou sim, um pouquinho na transformação digital de algumas empresas e também na conscientização de algumas pessoas. Acho importante ressaltar que se o mundo muda o tempo todo, porque só agora a gente está um pouquinho mais preocupado em aprender mais, em saber mais. Eu acho que a pandemia fez com que a gente tivesse um olhar mais para dentro de nós mesmos, né? Mais profundo, para que a gente pudesse observar e fazer algo de novo daqui para frente, né? Nunca se sabe o que pode acontecer de tão absurdo de novo. E aí eu pergunto, qual é o teu propósito? O que te faz levantar da sua cama? O que te faz, de repente, despertar e imediatamente levantar e ir fazer suas tarefas? Qual é o seu propósito? No Japão, eles têm a palavra Ikigai para propósito. Na aula anterior, eu falei um pouquinho mais detalhadamente. Se você quiser saber o que eu falei um pouquinho sobre propósito, dá uma olhadinha na primeira aula, Inovar Vem de Dentro, e aí depois você volta aqui, tá bom? Vou passar rapidinho, porque essas coisas eu já disse na outra aula. Na outra aula eu falei sobre criatividade, sobre quem é mais criativo, o adulto ou a criança, sobre você manter a criatividade no ambiente corporativo, sobre você ser mais curioso, dá uma olhadinha lá naquela aula que você vai gostar. Também falei de inovação, é claro, né? O nome da aula é Inovar Vem de Dentro. Então, assiste Inovar Vem de Dentro para você saber o porquê que Inovar vem de dentro. Se você tiver dúvidas, você pode ler, escanear, né, o QR Code e me mandar uma dúvida. Essa dúvida ela vai vir no formulário. Então, quando você escanear esse código, vai abrir o formulário do Google, você vai preencher ele para mim e mandar a sua dúvida. E eu vou responder pessoalmente no seu e-mail, tá bom? Então, qualquer dúvida daqui para frente, sobre a aula anterior também, pode perguntar. Qualquer uma das aulas pode perguntar no mesmo formulário, tá bom? Design Thinking é uma abordagem de inovação e um modelo mental. Então, Design Thinking não é uma metodologia, não é um método que eu sigo e vai dar um resultado certeiro, não é um framework que eu sigo os passo a passos e vai dar tal resultado. É mais uma mudança de modelo mental. Então, como que o nosso cérebro funciona? Ele funciona assim. Tem o problema, solução. Problema, solução, problema, solução, problema, solução, problema, solução. Mas o que acontece aqui no meio? Ele não sabe, porque o cérebro ele foi criado para
reger o nosso corpo, né? Ministrar o nosso corpo. Então, o que ele faz? Ele guarda a energia. Então, quando você tem um problema, ele te dá a primeira solução que vem à cabeça e você executa, provavelmente essa solução não é definitiva. Em algum tempo depois, pouco tempo depois, você vai ter que ir lá de novo pensar sobre aquele problema e tentar resolver de novo a mesma coisa. Então, o design thinking, o que ele é? Ele é a mudança, ele quebra esse seu modelo mental desde que você é criança e que biologicamente foi criado assim, para quando houver um problema, você entender o que acontece, o 360 graus do problema e poder encontrar uma solução mais aderente, que seja um pouco mais relevante e talvez até definitiva. E o design? O que exatamente tem a ver o design com o design thinking? Vamos tentar entender aí as palavrinhas e a taxonomia. Então eu digo para você que o design, eu acredito do fundo do meu coração e da minha alma no poder do design. Muita gente, toda vez que eu apresentei isso pessoalmente, as pessoas falam: nossa, que susto, achei que você ia falar de igreja ou de política. Mas eu acredito sim, do fundo do meu coração, no poder do design. Porque o design tem o poder de transformar realidades e construir um futuro melhor. E aí eu pergunto para os homens: isso é design? E aí eu pergunto para as mulheres: isso é design? E aí eu pergunto para todos: o que é isso? Muita gente que olha essa imagem, a primeira coisa que pensa é aquele massageador de cabeça, né? Mas se você olhar bem, parece um metal um pouco mais grosso, mais firme, né? Eu acho que ia machucar a cabeça. A primeira vez que eu vi essa imagem, eu pensei: ah, é uma nave alienígena. Porque a minha cabeça viaja, eu sou muito doida, então eu penso coisas muito aleatórias. Mas toda vez que eu olho, eu ainda penso que é uma nave alienígena. Na verdade, é um espremedor de frutas. Olha que interessante. Ele foi criado com esse design anatômico. Quando você espreme a fruta, o suco da fruta cai nesses vãozinhos e pinga certinho no copo que está embaixo. Da hora, né? Quem criou foi o Philip Stark. E ele diz uma coisa muito interessante sobre o design, que é: o design é obsoleto, é obsoleto ver o design como uma arma para que o marketing possa vender mais, tornando os produtos mais sexys. Design não é só beleza, design é utilidade, principalmente utilidade. O design surgiu na Revolução Industrial, né? Ele ficou mais conhecido nesse período porque as pessoas tinham um método, uma forma de fazer as coisas. Então, a capacidade das pessoas idealizar, criar e desenvolver fez com que surgisse a palavra design, né? E o designer, o cara que executa design, ele tem um olhar mais profundo, aberto, inserido em contextos que buscam solucionar. Então, toda vez que você pede para um designer fazer algo, ele vai profundamente procurar informação, ele vai ampliar essa informação, né? Um olhar muito aberto, mas o contexto sempre é solucionar o problema daquele cliente. Seja um design de moda, um design de automóveis, de sapato, seja um design web. Qualquer um desses, ele sempre vai ter a mentalidade, a informação de ir buscar mais profundamente para resolver aquele problema, né? Para solucionar. O design que eu estou falando aqui é o to design, do verbo em inglês, que significa projetar algo para alguém. Então eu faço algo para alguém, eu estou construindo algo para solucionar algo para alguém. Não é só a beleza, né? E o principal ponto desse sentido de design, quando eu projeto algo para alguém, é o quê? É o foco no ser humano. Se você teve dúvidas até aqui sobre design, é só escanear o QR Code e me mandar no formulário a sua dúvida que eu vou responder por e-mail. Qualquer coisa, pode ficar à vontade, pergunte à vontade. Nenhuma pergunta é pergunta boba, nenhuma pergunta ela não será válida. Todas as perguntas são importantes. E agora vamos falar de design thinking. O design thinking, eu vou contar um pouquinho da história, tá? Em 1969, Herbert A. Simon já tinha uma noção de design como uma forma de pensar. Então ele era um engenheiro que ele escreveu um livro sobre design que se chamava The Science of the Artificial. Mas ele já via o design como uma maneira de pensar. Lembra que eu falei que design thinking é um modelo mental, uma forma de pensar diferente para resolver problemas? Então, já lá em 69, mesmo o cara sendo engenheiro, ele já tinha pensado nisso. Tipo, o design ele tá ali para resolver, para ajudar, não é só para ser bonito e tudo mais. Em 73, Robert McKean escreveu o livro Experience in Visual Thinking, na área de design, só de design.
Em 80, na década de 80, o professor Robert McKee, esse aqui, ele dava aula no programa de design de Stanford, mas aí ele foi substituído pelo Hofest. E Hofest, nessa época, nos anos 80, popularizou o nome, a palavra, né, o termo design thinking. Antes disso, já tinha se ouvido falar na palavra, mas ninguém tinha dado conta do quão ela era importante ou o que significava exatamente. Foi Hofest que popularizou esse termo. Olha como é o antigo design thinking, gente. E aí, repete-se, né? É uma abordagem, um modelo mental, como eu disse para vocês, para não esquecer, né? E o design thinking é uma abordagem prática para solução de problemas através de um olhar mais humano. Nós todos, né, nascemos, crescemos pessoas I-shaped people, pessoas em formato de I. Então, eu escolho uma especialidade, no meu caso, por exemplo, administração. E aí eu estudo administração, e aí eu me formo em administração, e aí eu trabalho na área administrativa, e eu só vivo pessoas de administração, são pessoas que pensam praticamente iguais a mim. E têm os problemas um pouco parecidos com os meus. O Design Thinking é a única... O Design Thinking é a única abordagem de inovação, até onde eu sei, que une todas essas áreas, né? Ele faz com que as pessoas se tornem T-shaped people, pessoas em formato de T. E o que é isso? É uma pessoa que tem uma especialização, mas ela entende e pode trabalhar e atuar de forma a ajudar em outras áreas. E como isso se dá? É fazer com que as pessoas, além da sua particularidade, da sua especificação, amplie seu mapa de visão, amplie seus conhecimentos e possa atuar, ajudar em outros. Então, quando eu tenho a minha formação, a minha especialização, mas eu tenho interesse e trabalho e descubro e converso com as outras áreas, eu desenvolvo essas outras habilidades e posso até colaborar com outras áreas e tudo mais. Na verdade, o HCD, Human Centered Design, é uma parte do Design Thinking, né, que é focado, uma parte não, né, eles constroem em cima disso, que é focado no ser humano. Então, a mesma sigla, né, Human Centered Design, também pode ser tido como as etapas, que é Here, Create e Delivery. O foco no ser humano amplia muito a forma de resolver as situações e os problemas e solucionar para esses seres humanos. Quando eu faço um celular, quando eu tenho um aparelho celular, ele visa resolver os meus problemas. Quando alguém criou esse celular, ele visou resolver os problemas do ser humano. Mas será que ele resolve 100% dos problemas dos seres humanos? Será que ele atende pessoas com deficiência visual ou deficiência tátil ou deficiência auditiva? Não sei. Será? Será que sim? Será que não? Então, quando eu crio algo pensando no ser humano, ele tem que atender às diversas necessidades que eu tenho, né? Tanto seja ele o produto ou o serviço. E o que é o design centrado no ser humano? São as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso, né? Então, é mais ou menos esse exemplo que eu dei do celular. Quando alguém criou o celular, ele criou para... Antigamente, né? Muito antigamente, era só para ligar, depois para receber e enviar mensagens. Hoje a gente tem um universo inteiro na palma da mão que resolve diversos problemas. Mas, como eu disse, não resolve 100%. Ou talvez resolva. Para uma parcela da população, para uma parcela de pessoas, resolva 100% tudo dentro do celular. Mas quando eu penso no design centrado no ser humano, no HCD, eu tenho que pensar nisso, na necessidade das pessoas, se a tecnologia hoje alcança essas necessidades e se o requisito também é um sucesso. Sucesso no sentido de que eu vou resolver isso para várias pessoas. Então, eu também mostrei essa imagem lá na outra aula, né? A gente começa sempre pelo desejável. Então, o desejável é o quê? É o desejo das pessoas, a necessidade das pessoas, é o foco que precisa resolver das pessoas. Tecnicamente possível, tudo é. As informações, a tecnologia que não existe, elas vão ser inventadas para resolver os problemas. Tecnicamente, de verdade, tudo é possível. Financeiramente viável é o último item, na minha opinião. Eu faço nessa ordem, sempre desejável, tecnicamente possível e o financeiramente viável. Por quê? Porque se é de interesse da empresa e se os clientes vão atender os clientes, o financeiramente viável vai ser possível. Nem que seja, sei lá, por doações, por parcerias, por privatização, sempre vai ser possível fazer a parte financeira se isso corresponder à necessidade das pessoas e tornar-se um grande, digamos assim, sucesso, nos requisitos para o sucesso. Então comece sempre pelo desejável. Design Thinking é um processo criativo que estimula a colaboração, experimentação para reduzir o risco nos processos de inovação. Olha só que legal.
além de eu ter um foco mais investigativo do problema do ser humano, eu ainda reduzo o risco no processo de inovação. Por que eu reduzo o risco? Porque o processo do design thinking faz com que eu descubra se alguma coisa está dando errada, testando, fazendo protótipo, indo além, antes de realmente lançar o produto, pôr ele no mercado. Então eu consigo reverter, eu consigo testar novamente, eu consigo fazer vários e vários testes, vários e vários protótipos antes de chegar lá. Então eu reduzo o risco no processo de inovação. Eu não chego a criar um produto antes que ele tenha realmente sido aprovado pelo público, pelo cliente, usuário, que assim seja. E aqui vão os 3 valores do Design Thinking. Alguns diriam que é amor, mas eu vou dizer a verdade para vocês, é empatia. E a empatia, na teoria, todo mundo sabe o que é, né? Se colocar no lugar do outro. Mas no caso de um processo de inovação, você se coloca no lugar do outro, mas sem pegar os sentimentos para você. Por quê? Porque se você sentir a mesma coisa que a pessoa está sentindo, você vai acabar os dois se abraçando e não vão resolver nada, não é mesmo? Então você se põe no lugar do outro, mas de forma neutra, para não sentir o que ele sente e tenta resolver o problema dele. Essa é a colaboração, fica fácil, né? É trabalhar em conjunto, que não é tão simples, criar em conjunto, que é menos simples ainda. O processo de Design Thinking, ele tem ferramentas que ajudam muito a várias equipes, gestores, diretorias e até empresas inteiras a trabalhar de forma colaborativa e para criar junto, porque trabalhar em conjunto, fazer coisas com muitas pessoas juntas é difícil. Criar é pior ainda. Mas existem ferramentas que ajudam nesse processo e você obtém bons resultados com isso. Experimentar, que alguns diriam que é sujeira, né? Eu já vi isso muito em workshops que eu dei presenciais, as pessoas vêm assim, mais fácil, isso é sujeira. Eu falei, mas gente, sujeira não pode ser um valor de Design Thinking, é experimentação. Nesse caso, eu acho, some e você assume a postura do eu sei porque eu experimentei e eu vivi. É muito importante, né? Se você for notar, experimentação, colaboração e empatia, sendo 3 valores de um projeto de uma abordagem de inovação, você consegue unir o que mais humano existe, o que mais precisa para a gente conseguir alcançar bons resultados, não é mesmo? Se eu tenho foco no ser humano, se eu tenho empatia, se eu tenho a colaboração de várias cabeças diferentes da minha, e se eu tenho a experimentação, tudo tende a correr num processo mais tranquilo, mais suave, no sentido de encontrar a solução para o outro ser humano. Dúvida até aqui? Escaneia o QR Code, me manda sua dúvida, vai abrir um formuláriozinho do Google, é rapidinho, você está aqui vendo pelo computador, se você estiver no celular é um pouquinho mais difícil, mas se eu estiver no computador, já escaneia o código, me manda sua pergunta e eu vou ter o maior prazer em te responder. Continuando, esse é o Double Diamond, não sei se vocês já viram em algum lugar, o Double Diamond, ele é o desenho, né, do processo para projetos de design e de inovação, olha só que legal. E o Double Diamond segue esses princípios tanto para o design quanto para a inovação. E o Double Diamond é essa parte vermelhinha que você está vendo, 2 diamantes, né? E aí tem o desafio, aí quando eu tenho o desafio, não é um problema, aí eu vou expandir fazendo discovery, aí eu vou definir, eu vou juntar novamente, aí eu vou desenvolver e eu vou entregar. Então são 2 diamantes do processo que a Design Council fez em 2013 e 2004, mais ou menos, e é um processo de inovação e de design. Então essas 2 áreas usam muito e o Design Thinking como abordagem de inovação também usa. Na verdade, esses 2 diamantes, a tradução é mais ou menos essa, gente. Não posso garantir que é literal, mas é mais ou menos todo esse processo que se passa para você conseguir fazer um projeto de design ou de inovação. Eu uso... antes disso, confia no processo. Parece muita coisa, mas confia no processo que vai dar super certo. O processo que eu uso é esse daqui. É bem parecido, vai. Tem bastante detalhe ali, mas esse aqui eu acho que ele é o mais claro. Se você digitar na internet Design Thinking ou Double Diamond, você vai encontrar diversos tipos de desenhos. Então vai ser em 4 etapas, 5, 6, essa é de 7. Eu gosto mais dela porque eu acho ela mais clara, né? Então eu tenho a partir do entendimento, da observação, do ponto de vista, da ideação, prototipação, teste e interação.
Então, independente da quantidade de etapas, você vai conseguir realizar o processo de design thinking. Não importa o desenho, importa que você entenda como funciona. Eu prefiro dessa forma porque foi a forma que eu aprendi e também é a forma mais simples de se entender cada passo. Vamos começar então? Novamente o Double Diamond, então a gente tem que ter um desafio. Então, o desafio, o problema, ou o briefing que o cliente tem a te passar, você tem que resolver algum problema. Então, você tendo um desafio, você tem que ter um grupo de pessoas, né, para formar o T-shaped people. Eu preciso de pessoas especialistas e preciso de pessoas que tenham convivência com essas outras áreas para poder conversar de igual para poder se entender. Então, pessoas que sejam especialistas, mas que entendam de outras áreas para poder se entender e que tenham muita colaboração, né? Essa primeira fase se chama entendimento e ela é um 360 do problema. Então, quando o desafio é lançado, o problema é lançado, e aí eu repito aquela parte do cérebro, né? O nosso cérebro biologicamente foi criado para ser preguiçoso, para economizar energia. Então, você tem um problema, ele te dá a solução. Problema, solução, problema, solução, problema, solução. E aqui no meio, o que acontece? Então, essa parte do design thinking vê todo esse processo aqui do meio, antes de chegar na solução. Então, eu tenho um problema, ele investiga 360 desse problema, vai a fundo mesmo. Digamos que você faz parte da Sociedade Amigos do Bairro e a Sociedade de Amigos do Bairro decidiu que tem que repensar as praças do bairro. E aí começa a ser o questionamento, né? Vamos fazer todo o aprofundamento para entender o que é esse problema. Primeiro você tem que repensar a praça do bairro. Então, ela é uma intervenção urbana. Começa por aí, isso eu sei. Então, a ferramenta, vocês vão achar diversas ferramentas na internet, tem centenas assim para você usar em cada fase do design thinking. Eu vou te apresentar uma ferramenta, essa mesma ferramenta tem vários nomes em vários cursos ou buscas na internet, mas eu vou apelidar ela de sei não sei porque é bem mais simples. Então, começa lá. O problema é a praça, você precisa repensar nas praças. Então, o que você sabe? Ah, que são 4 praças no bairro. Aí alguém fala, não, são 5. Então a gente coloca na coluna dos 6, são 5 praças. Você precisa ver que elas estão abandonadas. Então isso é o que eu sei. O que eu não sei? Ah, eu não sei se é a prefeitura ou a subprefeitura que cuida de praças. Vou precisar saber, então eu coloco na coluna não sei. E assim por diante. Então vai ser um grupo de pessoas de diferentes especialidades que vão verificar esse problema da praça, que é repensar em o que fazer com essas praças do bairro, né? Repensar nas praças do bairro. Isso assim, eu tô colocando um desafio totalmente aleatório, bem superficial, só pra gente dar um exemplo, pra gente conseguir caminhar em cada etapa, ok? Os desafios geralmente são bem complexos e bem definidos. Aqui eu só tô dando um exemplo pra gente conseguir seguir numa linha de raciocínio. Se o problema são, sei lá, revitalizar as praças do bairro, por exemplo, ou readequar as praças do bairro, então, por exemplo, começa sabendo o que eu sei, que são 5 praças, o que eu não sei, se é a subprefeitura ou a prefeitura que cuida. Eu, como moradora do bairro, posso ir lá e plantar uma árvore? Eu não sei disso, então coloco, não sei. Então, o grupo todo da sociedade faz esse sei, não sei, para a gente detalhar. Então, essa é uma ferramenta bem simples, é bem do início, dá uma ideia e deixa todo mundo na mesma página, todo mundo fica ciente do que tem, do que sabe e do que não sabe. Ela pode ser feita inicialmente individual ou ela já pode fazer direto em grupo, que também ajuda. Para definir, refinar e tudo mais, saber por onde começa, você pode usar outras ferramentas também. A próxima etapa do design thinking é a observação. É quando eu entendi 360 do problema, que é a revitalização das praças, e aí eu vou criar um roteiro de pesquisa. Para quê? Para entender se o que eu entendi faz sentido para as outras pessoas também. Então eu vou a campo com um roteirinho de pesquisa, enumerar umas 4, 5, 6 perguntas, e vou a campo, né? Vou de casa em casa, vou nas pessoas que estão utilizando a praça, para saber se o que eu entendi do problema das praças, né, de tudo que eu pesquisei nesses 360 faz sentido. Então, apresenta para vocês o quadrante de observação. A pesquisa geralmente deve ser feita por 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, juntas. Por quê? Então, eu pego o pessoal da Sociedade Amigos do Bairro, uma vai fazer a pergunta para quem estiver lá na praça, ou vai de porta em porta na casa, uma segunda vai observar, e esta é quem vai escrever esses sentimentos aí no quadrante, sentimentos, referências, necessidades e histórias. Então, enquanto uma pessoa pergunta, essa outra fica de segundo plano. E aí ela verifica, né?
sei lá, a pergunta é, você gosta da praça? E aí a pessoa que está anotando no quadrante da observação vê, ela gosta, não gosta, tenta entender. E aí elas vê as referências. Se a pessoa falou, não, dessa praça eu não gosto, mas tem uma praça na casa da minha irmã, que fica no bairro tal, que é muito legal, então ela tem uma referência. Necessidade, se fosse mais limpa e mais segura, eu não teria necessidade de passar correndo por essa praça à noite. É uma necessidade. História, nossa, quando eu era pequena, essa praça era tão legal, eu brinquei tantas vezes, não sei o quê. Então, dentro desse quadrante, essa segunda pessoa, ela vai ficar observando e anotando, enquanto a primeira faz só a pesquisa. E pode ter uma terceira também, para tirar foto, ou gravar um áudio, ou gravar, ou até mesmo filmar, né? Isso pedindo consentimento da pessoa que está sendo entrevistada. Beleza? Deu para entender até aqui, mais ou menos? A terceira etapa é o ponto de vista. E olhando por essa imagem, você já vê que é bem difícil saber o ponto de vista. Quem é que está certo? Quem está falando 6? Quem está falando 9? Já teve uma pessoa que me disse assim, não é 6, não é 9, é a letra G minúsculo. E eu achei sensacional, porque isso é um ponto de vista de uma pessoa criativa, que vê soluções e saídas para todos os lados. Mas realmente, se comparar os dois estão certos em seus pontos de vista, porque cada um está olhando de um lado, não é mesmo? Então, no ponto de vista, o que acontece? Eu fiz um entendimento 360 do problema de revitalização das praças, aí eu fiz uma pesquisa com as pessoas que moram no bairro sobre a praça. Dessa pesquisa, eu encontrei um ponto de vista, identifiquei padrões e criei a minha persona. Então, você pode seguir esse mapa de empatia, porque, por exemplo, você fez, sei lá, 10, 15, 20 entrevistas com pessoas diferentes. Dessa entrevista, você vai ver se encontra algum padrão. Ou se alguém tem uma opinião mais forte, ou é mais interessante, ou você tenta criar padrões, ou você cria uma persona, ou você cria várias. Sabendo-se que para cada persona você tem que criar uma solução também. Então você vê o que é melhor, mais adequado para o teu projeto. Nesse caso da praça, você pode criar 2, 3 personas que tenham a ver, porque geralmente as entrevistas, a quantidade de entrevistas vão te trazer padrões, né? Então você usa aqui o mapa de empatia. Esse aqui eu peguei de um site chamado Analista de Modelos de Negócio. Tá aqui embaixo, ó, bem pequenininho escrito, mas é dele. Eu achei bem legal porque ela é bem completinha, tem várias perguntas. Então, da entrevista que você fez, você traduz da entrevista para essa persona. Então você vai criar a persona para quem você vai responder, né? Para quem você vai dar a solução desse problema. Então, o que acontece? Persona é bem diferente de público-alvo. Público-alvo é mulher, mora no sudoeste, de 30 a 40 anos. A persona não, a persona é a Kátia, que mora em São Paulo, capital, gosta de ir no Ibirapuera, gosta de design thinking, etc. Então, é como se fosse um personagem de um livro, de um filme, sabe? Tem todos os detalhes. Quando você está assistindo um filme, uma série, um livro, a pessoa não tem uma casa, não tem os móveis dela, as coisas dela, tudo certinho. Então, é a mesma coisa a persona. Eu preciso criar uma vida dentro de um papel com as informações que eu tive nas pesquisas. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Esses 3 passos, entendimento, observação e ponto de vista. Teve alguma dúvida? É só escanear o QR Code e me mandar a dúvida que eu vou responder por e-mail para você, tá bom? Muito importante, confia no processo. Parece confuso, parece complicado, mas você, fazendo o processo várias e várias e várias vezes, você vai adquirindo esse modelo mental. Por que eu digo isso? Para quem dirige, quem nunca dirigiu e começa a fazer o autoescola, é tudo muito complicado. Você não pode esquecer de pôr o cinto, de arrumar os espelhos, de ligar a chave, e aí pisar na embreagem, engatar a marcha e sair. Depois que você já está dirigindo um bom tempo, você não pensa mais em tudo isso. Você faz tudo isso, mas você não pensa. Você entra no carro e pensa, tenho que chegar em tal lugar. A mesma coisa com design thinking. Antes de dirigir, você tinha um modelo mental. Quando você adquiriu esse conhecimento, ele se tornou intrínseco, né? Ele tá tão dentro de você que você não pensa mais, você só faz. A mesma coisa acontece com o design thinking. Quanto mais você exercita, mais a sua forma de pensar muda, a sua forma de resolver problemas muda, e aí você consegue mudar o seu modelo mental, o seu padrão mental e começar a ser um design thinker. Então, confia no processo. A 4ª etapa é a ideação. É o momento de você criar soluções criativas, né, de expandir a sua criatividade para resolver o problema da sua persona, que é revitalizar a praça. Nosso exemplo aqui
desta aula. Então, você fala assim, mas eu não sou criativa. Mas eu não tenho tantas ideias. Mas eu... Cara, você vai conseguir ter. Existem ferramentas e exercícios que a gente faz durante o processo que ativa todas essas ideias e formas e caminhos para você conseguir encontrar uma ideia e conseguir encontrar a solução. Não é tão difícil quanto parece. E, na verdade, é bem divertido. Mas você notou que quando a gente começou, a gente já passou por 3 etapas e essa é a 4ª etapa e só agora eu tô pensando em ideia? Lembra do lance do cérebro? O cérebro é preguiçoso, lembra? Pensa no problema e já dá a solução. E aqui nesse meio a gente tenta resolver. Então este meio a gente está definindo agora, que foi a pesquisa. A gente fez o entendimento, fez a observação, foi a campo, encontrou a nossa persona e só agora a gente vai pensar na solução. Essa é uma das partes mais difíceis do design thinking, porque quando você tem um problema, imediatamente vai surgir milhares de ideias para resolver. Então o que você faz? Você anota e guarda. Anota todas as ideias que você tiver desde o começo do processo de design thinking e guarda. Para quando chegar aqui, você apresentar para os seus amigos. Mas aí você vai fazer diversos processos também e utilizar ferramentas e se couber essa ideia e se ainda for válida, porque nesse processo todo que você já passou, você adquiriu conhecimento. E talvez a ideia que você teve lá no começo que poderia solucionar, não soluciona. Mas uma dica super importante, não se apegue a nenhuma ideia. Então, para a ideação, o que eu acho bem legal de fazer é sempre um brainwriting, que é você fazer uma troca de ideias na sua cabeça e passar para o papel. Primeiro eu sempre faço isso, eu gosto muito de fazer o brainwriting, porque tudo que está aqui na minha cabeça eu vou liberar, vou pôr no papel, uma ideia por post-it, coloca lá todas as ideias. E depois, em grupo, você faz um brainstorming. Esse brainstorming aqui que você está vendo do lado é um brainstorming que essas regras foram criadas pela IDEO. E eu acho muito legal porque ela transmite tudo o que é necessário para a criação, para a hora da ideação, que é deixar um ambiente confortável para que todo mundo se comunique igual e se sinta à vontade de dizer o que pensa e dar ideias malucas. Então, eu vou ler para vocês. Então, antes de ler para vocês, eu vou falar. Então, primeiro faz o brainwriting, depois o brainstorming. Então, é um brainstorming sozinho, que é o brainwriting, e depois o brainstorming com todo mundo do grupo, porque daí você expande as ideias. E não fica tão ansioso, né? Porque daí você já colocou tudo no brainwriting, você não fica tão ansioso, você tende a colaborar e ser mais aberto na hora do brainstorm. Então, o brainstorming, a primeira regra, uma conversa por vez. A segunda, quantidade importa, crie o máximo de ideias possíveis. Terceira, construa sobre a ideia dos outros. Essa é uma das que eu mais gosto. Por quê? Todo mundo faz um brainstorm achando que tem que dar a ideia mais incrível do mundo. E a pessoa fica tão preocupada em dar a melhor ideia que ela perde a oportunidade de ouvir a ideia do amigo e criar sobre ela. Ter ideias únicas é mais difícil do que criar sobre a ideia dos outros. E criar sobre a ideia dos outros tem a maior possibilidade de ter mais afinidade, ser mais aderente ao que precisa solucionar. Fique atento. Quarta, encoraje as ideias doidas. Eu amo essa também, porque quando você tem ferramentas para você estimular isso. Então, durante o brainstorming, você pode estimular com ideias que fazem com que as pessoas tenham ideias malucas. E é muito legal. As ideias doidas, elas depois do brainstorming são refinadas e vão trazendo mais para um contexto real, contexto palpável. Só que as ideias doidas, quando você diz uma ideia doida e alguém ouve, alguém já pensa numa outra coisa. E assim vai disseminando. Quando cada um pensa uma coisa diferente para uma ideia doida, uma ideia real aparece. 5, seja visual. Então, muitas vezes você não consegue se expressar durante o brainstorming. Às vezes, por escrito que é difícil. Então, desenha, faz mímica, põe uma música, mostra um trechinho de um vídeo. Expresse-se de forma visual para que todo mundo entenda o que você está pensando, né? Traga pro visual algo que você está pensando. 6, mantenha o foco no assunto proposto. Isso é importante. O brainstorming, o pessoal acha que pode viajar até a lua. E pode viajar até a lua, desde que o caminho daqui até lá tenha a ver com o propósito, com o problema. No nosso caso aqui, nosso exemplo cotidiano é a revitalização da praça, do bairro. Então, eu posso viajar na maionese enquanto eu quiser, desde que tenha a ver com o assunto, tá? E o sétimo, e super importante, não critique nem julgue. Você só cria um ambiente
confortável para criar quando você não julga e não critica. Quando todo mundo é ouvido por igual e na mesma quantidade. Se você dá 1 minuto para uma pessoa falar, a outra tem que ter 1 minuto também. Se ele falou 3 ideias, o outro também tem que falar 3 ideias. E todos devem ser ouvidas e consideradas. Só depois do refinamento a gente vai eliminando e pegando o que é mais importante, o que é mais palpável. Mais quantidade, como diz na item 2, importa muito. Então, quanto mais ideias, mais fácil vai ser achar várias ideias boas no final. E o próximo é protótipo. Aqui esse exemplo que eu tô dando na tela é muito legal, que é o protótipo de um tênis, tá vendo? Eu não preciso fabricar o tênis para saber se ele é bom ou não, eu posso fazer só um protótipo, e o protótipo pode ser do que eu quiser. Quanto mais simples e mais fácil de entender, melhor. O protótipo pode ser de papel. Veja que nesse exemplo, ó, ele desenha o solado, ele desenha a parte de cima com a lateral, ele tá falando que tipo de tecido é, aqui é o calcanhar. Então, antes de se chegar a este formato prontinho, ele tá todo desenhado, explicando o tecido e tudo mais. Então eu não preciso fazer protótipos praticamente produtos, né? Na linguagem do empreendedor é o MVP, né? É o produto mínimo viável. E é exatamente o que tem que ser. Então se eu estou fazendo, por exemplo, o nosso exemplo que é a revitalização da praça do bairro. Eu não preciso já chamar a empresa de jardinagem e já mudar. Não, eu posso fazer um desenho, falar assim, e se a praça fosse assim, que tivesse um caminho acimentado assado, e tivesse uns bancos aqui, e árvores assim para dar sombra nos bancos e tudo mais. Eu posso tanto fazer do jeito que eu acabei de fazer agora, que foi no ar, quanto eu posso, que é o mais difícil das pessoas imaginarem. Então eu posso pegar o desenho da praça, a praça é quadrada, então eu falo, olha, e desenho, eu posso fazer um desenho de papel, eu posso escrever, eu posso fazer de Lego, eu posso fazer de bloquinhos, eu posso fazer... eu posso fazer até mesmo de maquete, que a maquete ajuda pra caramba também. Então, existe centenas de formas de você fazer protótipos. Quanto mais simples e fáceis de fazer, melhor, porque daí você faz rápido, testa rápido, né, com as pessoas e volta com a resposta do que você precisa melhorar. Isso já são as próximas etapas, inclusive. Então, o que o protótipo tem que ter? Ele tem que causar uma sensação. Quando eu faço muito projeto digital. Então, quando eu tô fazendo projeto digital, esse aqui é o menorzinho que eu tenho aqui, mas tudo bem. A gente geralmente desenha a telinha do aplicativo, aí desenha a próxima telinha, e aqui a gente põe o botão, e aí dá para o cliente falar assim, faz de conta que isso daqui é um aplicativo de supermercado. Agora, dá uma olhada nessa tela. A pessoa vai ler tudo, aí você fica prestando atenção nos olhinhos dela. Aí fala assim, se você tivesse que fazer uma ação, qual botão você clicaria, para onde você iria? Aí a pessoa, sei lá, tem um botão, ela clica e aí ela vai pro próximo. E aí assim por diante, no papel, simples assim. Você testa com o cliente dessa forma. Então você conta dá um preview, né, pra pessoa entender do que se trata minimamente e depois continua para ela se desenvolver. Muitas vezes você vai notar que a pessoa tá ali um tempão olhando, e você fala assim, você precisa de ajuda? Qual a dúvida que você tem? O que você gostaria de fazer que você não está encontrando? E daí você já vai obtendo respostas do que falta no seu protótipo. Sem criar nada específico, você cria no papel e consegue obter respostas e assim consegue testar. Que é a nossa próxima etapa. Eu crio o protótipo, eu vou lá testar com a minha persona, com a persona que tem a ver com aquele assunto. No caso das nossas praças, os moradores, né? Então eu testo, mostro para eles, sei lá, a maquete, o desenho, ou várias folhinhas de como a gente gostaria que fossem as praças. E testando com as pessoas, eu obtenho as respostas. Obtendo as respostas, eu já vou para o próximo, que é a iteração. A iteração é exatamente isso. Eu fui testar. Aí a pessoa me deu várias ideias, ou dicas, ou dificuldades. Geralmente é dificuldade, dúvidas. Você fala assim, é verdade, nossa, esqueci disso. Beleza, volto para casa. Vou lá e falo assim, beleza, vou colocar aqui esses ajustes. Fiz os ajustes, é a minha iteração. Toda vez que eu testo um protótipo, recebo feedback, ponho um ajuste, vira a minha iteração. Então aqui eu tenho um modelo que na verdade a gente usa mais para MVP, mas também serve para ilustrar a iteração. Digamos que meu protótipo é esse aqui, número 1. Aí eu fui testar. As pessoas me deram vários feedbacks e coisas que estavam faltando. Aí eu coloquei uma carroceria no item 2.
Aí falou, não, na verdade tem que ser fechado para melhor transporte. Então, um furgão, número 3. E aí, a pessoa deu mais outra ideia. Ah, não, mas tá tudo fechado, então põe vidro. Então, vira essa wagon, né, essa van. E aí, virou uma van, porque agora tem vidrinhos, não é fechado. Então, a iteração é exatamente isso. Eu faço o protótipo, eu testo, o feedback que eu tiver ali, bom ou ruim, eu analiso, refino e itero o meu projeto, o meu produto, o meu serviço, o que quer que seja. E isso ajuda muito, ele é uma melhoria contínua. E como eu disse, se você tiver alguma dúvida desse processo, pode escanear e me mandar que eu respondo. O design thinking ele não é um processo linear, como eu acabei de mostrar, né? Que começa no entendimento, vai para observação, ponto de vista, criação, protótipo, teste e iteração. Não é assim. Ele pode começar de qualquer uma das fases e ir adiante. E sempre que você tiver um problema, você fala assim, tá faltando alguma coisa, não tô conseguindo ir adiante, você volta para o entendimento e para a observação, que são as bases de informações mais concretas do design thinking, tá bom? E o que o design thinking não é? Ele não é uma metodologia, ele é um mindset. Mindset é a palavrinha da moda, mas mindset pode ser traduzido como um modelo mental. Então ele não é uma metodologia. Se eu seguir A, B, C, D, vai ter tal coisa. Não vai. O design thinking ele é bastante dinâmico, bastante mutável. Então o que preserva mesmo, o que vale dentro do design thinking é seu modelo mental, seu mindset. Então se você entende como funciona, você consegue fazer funcionar. É que nem o carro. O carro, eu tenho processos, é uma metodologia. Se eu ligar, pôr a embreagem, pôr a marcha, ele anda. Isso é normal. Mas ele está intrínseco, eu já não penso mais em tudo isso. Então, o design thinking, quanto mais você exercita, quanto mais você faz projetos, você atende clientes, mais você vai estar preparado para entender e mudar o seu mindset. Ele também não é linear, ele é completamente dinâmico. Se eu tenho informação, fala, Kátia, eu tenho muitas ideias. Faz protótipo e testa. Ah, mas eu não tenho minha persona definida, então entende melhor a observação. Ah, mas não está tão clara, faz de novo a pesquisa. Volta ali no entendimento, vê se está certinho, se não está faltando nada. Se estiver faltando, vai entender de novo o problema 360, faz uma nova pesquisa e aí volta para a persona, tenta entender. Design thinking não é só criatividade, é centrar no ser humano. Então, toda vez que eu fizer algo pensando no ser humano, na pessoa que vai tocar naquele produto, serviço, o que quer que seja, afinal, se eu estou ajudando ele, se eu estou pensando no ser humano, eu estou resolvendo um problema. Então, o design thinking é muito importante você focar, centrar no ser humano que vai utilizar aquilo lá no final. E design thinking não é só a pesquisa. É preciso ter diversos pontos de vista e repertório. Por isso, você faz sessões ou projetos de design thinking em grupo. E esse grupo, preferencialmente, tem que ser um T-shaped people, pessoas de diversos locais. Então, no exemplo que eu dei da praça do bairro, a associação de amigos do bairro, geralmente são pessoas de diversas áreas. Vai ter uma pessoa que é engenheiro, outra pessoa que é arquiteto, outra pessoa que é dona de casa, outra pessoa que é chaveiro e assim por diante. Todas essas pessoas têm perspectivas, pontos de vista e repertórios completamente diferentes do seu. E isso é que vai ajudar você a progredir no processo do design thinking. E quando é que eu posso usar design thinking? Quando o desafio ou problema envolve um ser humano. Óbvio, né? Quando o problema está mal definido, quer dizer, você sabe que tem um problema, mas fala assim, de onde ele vem? Quando o problema é desconhecido, fala, existe um problema, mas eu nem sei qual que é. Quando o problema é incerto, você fala, será que isso mesmo é um problema? E quando o problema é complexo. E por quê? Porque todo desafio tem um fator humano. E o ser humano, nós, maquininhas humanas, somos o quê? Complexos, muito complexos. Então, todo desafio que tiver um fator humano se resolve com design thinking. E onde é que eu posso usar o design thinking? No mundo, porque é onde estão os seres humanos. Faz sentido, não faz? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de cases. Ai, cases de sucesso de design thinking que eu amo. Esse case é da IBM, da inteligência artificial Watson. Eu não vou passar aqui, mas eu vou pedir para que vocês procurem no YouTube, chama Voz da Arte. E é um case maravilhoso, feito com design thinking e inteligência artificial para ajudar os seres humanos a irem no museu e entender as obras de arte. Assiste porque é fenomenal. Todas as vezes que eu assisto eu me emociono, meu olho enche de lágrima
com os depoimentos do pessoal antes do Watson, né, da Voz da Arte, estar pronto. É lindo, lindo demais. E tem esse case que eu amo do coração também, um case muito lindo de estudantes de Stanford, de Design Thinking, que foram atrás para, se não me engano, eu posso estar errada, mas se não me engano o TCC deles era construir a menor incubadora do mundo. E eles construíram esse, que parece um saco de dormir, que é aquecido e que evita a mortalidade infantil. É muito, muito lindo esse case. Assiste que vocês vão amar. É todo vídeo curtinho, ó, 4 minutinhos, você assiste, entende. E é muito legal que eles fizeram como projeto, se não me engano, de TCC, e depois se tornou uma empresa, a Embrace, que salva milhares de vidas no mundo, mantendo os bebês aquecidos. É muito legal mesmo. Assistam que vocês vão se emocionar. E esse case é outro case. Fala, Kátia, se eu só ponho case do coração, só case do coração. Eu amo esses cases. Esse case é um case maravilhoso, não tem nenhum vídeo. Olha, gente, eu sou especialista em design thinking há 5 anos. E há 5 anos eu procuro informações sobre esse case e só tem essa foto, juro pra vocês. Se alguém encontrar algo mais sobre isso, por favor, me manda. Na verdade, essa semana eu encontrei um podcast que os criadores do projeto fizeram um podcast. Eu ainda não ouvi, eu vou ouvir. E eles fizeram. Deixa eu contar para vocês. Esse pátio que vocês estão vendo é um pátio de um asilo que fica lá em Düsseldorf, na Alemanha. Esse case é de 2008, né? O local do asilo se chama Brain Rat Senior Center, se não me engano é assim que se fala, eu não sei se estou falando certo. E o projeto foi feito pelo Richard e pela Regine. O que acontece? Nos asilos existem muitos idosos, eles não têm só a idade, né, para estar no asilo, pode ser também por doenças. E uma das doenças que mais atacam os idosos é o Alzheimer. Quem já conviveu com um paciente de Alzheimer sabe como é. O Alzheimer, além de vários fatores que acontecem, o paciente, ao entardecer, ele quer imediatamente voltar para casa, mesmo estando dentro da própria casa. Imagina o caos que é num asilo, vários idosos quererem voltar para casa e brigarem com os enfermeiros. E sério, eu não sei de onde eles tiram, mas os idosos ficam muito fortes e muito agressivos, porque eles querem voltar para casa, mesmo se estivessem dentro da casa deles. E dentro do asilo não foi diferente, eles queriam voltar para casa, muitos idosos tinham de ser sedados ou amarrados, porque tem alguns idosos que não podem ser sedados, senão eles podem vir a falecer. Então era muito complicado o que estava acontecendo nesse asilo. E aí a Regina e o Richard foram lá resolver esse caso com Design Thinking. Então eles pesquisaram e chegaram a uma solução mais humana impossível. Até me emociono. Isso que vocês veem aqui, ó, não sei se dá pra ver o mouse mexendo, essa plaquinha amarela com a letra H, é um ponto de ônibus. Só que é um ponto de ônibus dentro do pátio do asilo. Então quando os velhinhos começam a entardecer, os velhinhos com Alzheimer começam a querer voltar para casa, os enfermeiros levam eles até esse banco, que é um ponto de ônibus, muito parecido lá na Alemanha. E os velhinhos se sentam, aguardam, e como qualquer paciente de Alzheimer, em algum momento ele vai se esquecer, e docemente o enfermeiro vai conduzir o idoso até o seu quarto. Olha essa solução. Eu sei que eu passei os outros cases, por exemplo, o da IBM, ele é totalmente tecnológico. Muita gente acha que fazer inovação é tecnologia, é usar aplicativo, site, inteligência artificial. O da IBM fez isso, mas para resolver um problema de seres humanos. Ele usou Design Thinking, inteligência artificial. No segundo case que eu te mostrei, é uma incubadora, uma mini incubadora, que ela é aquecida com geleia, é como se fosse aquelas barrinhas de depilação, de cera de depilação. Ele pode ser aquecido, é um plastiquinho, pode ser aquecido no micro-ondas, numa panela com água quente, e tem até um suportezinho também que aquece. Também usou um pouco de tecnologia, mas olha este case. Ele não tem tecnologia nenhuma, ele é só estudo, observação e centrar no ser humano. Não é incrível? Então, pacientes que antes eram amarrados ou dopados, hoje são só encaminhados até um banco, eles se sentam, ficam lá por alguns minutos, o enfermeiro passa um pouquinho mais tarde, pega eles, leva eles para casa e não tem briga, não tem nada. É um dos cases mais humanos que eu conheço, eu sou apaixonada por esse case, é muito legal. Espero que vocês possam procurar pela internet agora com o nome deles e tal, vocês possam ver
Tem como eu disse, tem um podcast de uma entrevista com a Regina e tem alguns blogs que falam, mas a única foto que tem é essa e eu não encontrei nenhum vídeo, infelizmente. É um caso de 2008 e até hoje me emociona muito, é muito legal esse case, eu gosto muito dele. Design Thinking é isso, é procurar soluções para seres humanos de forma humana, centrado no ser humano. Então, eu não precisei de tecnologia nenhuma aqui, eu só precisei de observação, de estudo, de entendimento e de conseguir uma solução humana. Legal, né? Qual é a conclusão que vocês tiram da aula de hoje? Que inovar vem de dentro, não é? É muito engraçado, eu repeti muito isso na aula anterior, mas aqui ela se faz ainda mais presente, né? Porque inovar vem de dentro. Quando eu penso no ser humano, quando eu ajo pelo ser humano, quando eu soluciono pelo ser humano, a inovação vem de dentro. E eu vou falar um pouquinho de mim. Eu falei um pouquinho também no outro vídeo, mas quem não viu, então eu vou falar agora. Meu nome é Kátia Juliana, sou especialista em Design Thinking há 5 anos, sou facilitadora do processo de inovação há 3 anos. Minha formação é administração e eu tenho MBA em gestão estratégica de negócios pela FIA-USP. A minha empresa, o Caju Think Lab, tem mais de 2 anos, já atendi mais de 1.000 pessoas. Tenho 24 clientes atendidos, 10 parceiros e ofereço diversos serviços para soluções com Design Thinking. E os serviços que eu ofereço pelo Caju Think Lab são de soluções de educação. Soluções, eu posso fazer consultoria, eu vou até a sua empresa, verifico o problema que você está passando, seja com clientes, produtos, serviços, equipes, gestores, diretores. Tudo isso eu posso resolver com ferramentas e processos de Design Thinking. E eu já fiz para alguns clientes. E também tenho a parte de educação. Talvez você queira que a sua equipe conheça sobre Design Thinking, se aprofunde, então eu posso fazer um workshop com elas, para eles fazerem mão na massa, para eles fazerem, aprender fazendo. Posso fazer um curso totalmente direcionado, de repente você quer engajar a sua equipe de vendas, ou sua equipe interna, ou quer fazer um workshop criativo para ajudar mais na sua área de produtos. Eu tenho todas as ferramentas para poder te ajudar com isso, é só me contatar. Então eu vou pedir para vocês seguirem o Caju Think Lab no Instagram. Aqui tá meio cortadinho, mas tudo bem, peço desculpas. @Caju Think Lab no Instagram, lá tem conteúdo toda semana, vídeos e tudo mais. No YouTube, meu canal é muito pequenininho ainda, mas tem vários vídeos lá sobre Design Thinking, inovação e tudo mais. É só você digitar na barra de pesquisa Caju Think Lab. Eu ainda não tenho barra o nome do meu canal porque é muito pequeno. E eu quero, antes de você ir embora, te pedir, por favor, me ajuda, responde uma pesquisinha, que eu te dou um certificadinho. Eu faço certificado personalizado com o seu nome, com o nome do curso, para dizer que você assistiu aqui a minha aula e você vai ter um certificado de participação. É só você escanear o QR Code, responder a pesquisa. É bem rapidinho a pesquisa, uns 2 minutinhos no máximo você vai ficar na pesquisa. Você responde a pesquisa e eu envio no seu e-mail o certificado em PDF, tá bom? Eu quero agradecer imensamente por você ter chegado até aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Muito obrigado por ter mandado suas dúvidas, questões. E já agradeço antecipado se você responder a minha pesquisa. Qualquer dúvida você pode me mandar um e-mail, cajuthinklab@gmail.com, e acessar meu site, ver lá também todos os meus serviços e produtos que eu tenho para oferecer e me seguir nas redes sociais. Muito obrigada, até logo. Tchau, tchau.